Mateus 24, verso 1. Eu queria que a gente lesse esse texto de pé, por gentileza, e aí a gente faz mais uma oração e a gente vai seguindo na palavra. Essa noite eu quero falar sobre o aceleramento das profecias. Tá bom, querido? Para que você possa se sintonizar naquilo que eu quero ministrar nesta noite, eu quero falar sobre o aceleramento das profecias. Verso 1 de Mateus 24 diz assim: encontraram? Amém? E Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou sucederão essas coisas, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? É isso aí, vamos até aqui. Amém. Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, da tua palavra. Queremos te pedir, fale conosco nessa noite, guia-nos na tua verdade, naquilo que o Senhor quer nos falar, nos alertar, nos mostrar a tua verdade, Pai. Nós queremos também rejeitar todo ladrão da semente, aquele que vem para roubar a palavra. Meu Deus, eu te peço que unges a minha vida, unge os meus irmãos aqui também, que nós possamos, ó Deus querido, estarmos atentos para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. No nome do teu filho, Pai, fortaleça o meu físico, fortaleça o meu espírito, a minha alma, fortaleça os meus irmãos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Toca as nossas vidas, manifesta o teu poder sobre nós, no nome do teu filho Jesus Cristo, amém. Amém. Pode se assentar, meu amado, minha amada. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de conversar e de compartilhar com você nessa noite, ministrar, é que existe um propósito para as profecias. Qual o propósito das profecias? Por que que Jesus deixou essas profecias? Os discípulos fizeram para Jesus 3 perguntas. 3. No versículo 3, vai estar aí 3 perguntas. Dize-nos quando acontecerão essas coisas, é a primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim dos tempos, ou do fim do mundo, ou dos séculos, é a terceira pergunta. Então nós temos aqui, amados, 3 perguntas, e Jesus, ele começa a responder em Mateus 24 e Mateus 25, essas 3 perguntas. Tá bom? Amém? Então, agora, para que as profecias, gente? Para que nós precisamos das profecias? Nós precisamos das profecias porque nós necessitamos saber em que tempo nós estamos. É a primeira coisa. Eu preciso saber em que período da história do calendário de Deus eu estou. Amém? Os discípulos sempre perguntaram a Jesus, né? É agora que vai acontecer, né? Depois que Jesus é ressuscitado, lá em Atos, no capítulo 1, verso 6, os discípulos perguntam: Senhor, é neste tempo em que restaurarás o reino a Israel? E aí Jesus continua, né? Atos 1:7 diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva vontade. Então, os discípulos estavam ali sempre perguntando, mas aí Jesus, aqui em Mateus 24 e Mateus 25, ele nos deixa os sinais. E o que são sinais, irmãos, para nós? Sinais são placas indicativas de que nós estamos na estrada, de que estamos no lugar certo, de que estamos no lugar correto. Porque tem pessoas que estão dando outros tipos de sinais, outros tipos de placas. Você vai em alguns lugares e você ouve os pregadores dizer assim: este é um tempo de aceleramento, este é um tempo
do melhor de Deus em sua vida. Este é um tempo de que a igreja do Senhor vai florescer e vai ganhar e vai conquistar e vai salvar. Este é um tempo de um poderoso despertar, de um poderoso avivamento. Este é o tempo da tua casa própria, do carro próprio. Este é o tempo do aceleramento de todas as coisas boas que Deus vai realizar na sua vida. Então, essa é uma mensagem. Estão aqui? Essa, é assim ou não é, gente? Não tem essa mensagem? E, por exemplo, Deus pode acelerar um processo na sua vida? Pode. Deus pode acelerar um processo na vida de Will? Pode. Pode acelerar na vida de Zé? Sim, pode. Deus pode fazer na vida de qualquer irmão aqui. Mas no geral, no processo geral, na caminhada geral, estão comigo? É muito sério o que eu vou te falar. No geral, nós estamos indo para o fim dos tempos. Só que os pregadores, eles estão apontando, estão dizendo que nós estamos indo para uma melhora dos tempos. E não é verdade. Isso não é verdade. Então, nessa noite, a primeira coisa que a gente precisa entender é para que as profecias. É para a gente saber se nós estamos na estrada certa, se nós estamos no lugar correto, se as placas indicativas estão no lugar certo. E aí eu adotei algumas coisas de tempos em que estamos vivendo na terra, né? Anotei alguns sinais que eu gostaria de conversar com você, né? E o interessante é que as profecias que não tinham como ser cumpridas em outro tempo da história, elas podem ser cumpridas agora. Tinham profecias que os teólogos ficavam perguntando como é que isso vai se cumprir, e agora já podem ser cumpridas. Por exemplo, quando fala de 200 milhões de cavaleiros em Apocalipse, a turma ficava, mas rapaz, isso aqui deve ser espiritual. Claro que são demônios que estão ali agindo, mas vai existir no fim dos tempos 200 milhões de cavaleiros para uma guerra chamada Guerra do Armagedon. E esse exército hoje já existe na China. Estão aqui comigo? Então essa profecia, ela já pode ser cumprida hoje. E outras mais, que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Tá bom? Amém? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que para mim, que nasci na década aí de 70, eu vi algumas coisas passando, mudando, e talvez o irmão que nasceu mais para cá, 90, ano 2000, o jovem no caso, talvez ele não percebeu o quanto o mundo mudou. Mas aquela pessoa que já vem ali, no caso da década de 60, de 70, essa pessoa percebe o quanto o mundo não é mais o mesmo. E houve uma chave que foi girada de forma maligna na terra. Nos anos 60, com o advento do rock and roll, com os Beatles, com os Rolling Stones, com o aparecimento da televisão, e essa turma, eles levantaram um movimento na terra, chamado movimento contra a cultura, que era um movimento hippie, e esse movimento também movido a sexo, porque o slogan deles era sexo, droga e rock and roll. Então eles fizeram um ajuntamento, um festival em uma fazenda no estado de Nova York, nessa década ainda de 60. O festival se chamou Woodstock, e reuniu lá, gente, cerca de 500 mil jovens. E esses jovens, eles ficaram, Will, 3 dias se drogando, se prostituindo e ouvindo músicas de rock and roll 24 horas por dia. Eu estava lendo a respeito desse festival. Não tinha banheiros apropriados. O festival estava muita chuva lá e assim, muita doença, sabe? Foi algo diabólico. Foi um batismo demoníaco que aconteceu nessa época. Então, neste tempo, os jovens começaram a mudar
o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E aí daí veio o advento da televisão e foi transformando a cultura sem que nós percebêssemos que a cultura estava sendo transformada. Lá na minha casa não tinha TV, e aí eu me recordo que ia passar os 10 mandamentos na Globo. Isso foi em 81, parece. E aí pai pegou uma televisão emprestada para a gente assistir os 10 mandamentos. E ele colocou essa televisão dentro de um quarto. Eu orou antes, porque lá não tinha TV lá em casa. Ele orou. E aí quando começou o filme, a gente começou a assistir. Aí quando ia para o comercial, ele virava o rosto, e todo mundo vira o rosto e tal, todo mundo virava o rosto e tal. Aí e ele ficava assim, dando uma olhada assim para ver se já tinha voltado. Aí quando voltava, ele pode virar a gente e tal. A gente virava. Falei, velho, que loucura. E aí a gente assistiu aquele filme ali. Quando terminou o filme, já umas 12 alguma coisa, quase 1 hora da manhã, ele pegou a televisão e foi levar na casa do meu cunhado, porque ele tomou emprestado do meu cunhado. E ele foi levar essa televisão lá, porque ele falou, não vou deixar aqui, porque vai que esses caras ligam isso aqui de madrugada e aí o inferno está aqui dentro de casa. Então, ele tinha um zelo pela santidade naquele tempo. E as novelas entraram e começaram a trazer para dentro da nossa casa, por exemplo, a traição, o adultério, a macumba, a feitiçaria, o ocultismo e, por exemplo, o beijo, que a gente não tinha acesso a isso. Então logo quando a TV chegou lá em casa, que depois a TV entrou lá, e aí passava um casal se beijando, aí a gente abaixava a cabeça com vergonha, meu Deus, que coisa terrível, cabeça baixinha ali. Só que aí o tempo foi passando, Zé, e aquilo ali foi ficando normal, e a gente foi olhando para os beijos de forma normal, natural, e aí cenas mais picantes foram aparecendo e foram se desenrolando, e para a gente foi se transformando em coisa natural você assistir uma cena de sensualidade. Não é mais pecado. Agora pecado é o beijo gay. O beijo gay agora é a bola da vez, não pode. Nós temos que protestar contra o beijo gay. Mas nós não protestamos contra o beijo entre um homem e uma mulher. Então, essas coisas foram mudando, irmãos. E a igreja do Senhor, ela foi perdendo a sua pureza, ela foi perdendo a sua santidade. E na década de 80, segundo muitos irmãos estudiosos das Escrituras, quando eu falo isso, aqueles irmãos que estudam o grego e que eles fazem leituras proféticas dos finais dos tempos, e nessas leituras proféticas eles dizem que na década de 80, mais precisamente em 85, a terra entrou em um declínio espiritual maligno. E de 85 para cá, a terra vem caindo. A terra vem entrando em um declínio como nunca se houve antes. Por isso que os irmãos que nasceram de 90 para cá, talvez não conheçam aquilo que nós estamos falando, sobre uma terra mais pura, sobre uma geração mais inocente, mais ingênua, porque a geração de hoje, ela já nasce dentro de um sistema corrompido. Claro que o mundo é corrompido desde que Adão pecou. O mundo está corrompido desde que o pecado entrou. Mas cada vez mais o mundo está caindo nesse declínio. E eu creio, não sei como os irmãos têm visto isso, mas eu creio que nós estamos chegando no momento mais podre, mais preto, mais negro da terra. Entendeu? Então, nós chegamos nesse tempo. E eu falei sobre coisas tão simples, falando ontem com o Serginho, a gente estava voltando de uma viagem, falando ontem sobre a questão do beijo. Ele falou, isso aí não é nada não, mas tem coisa muito mais. Eu falei, eu sei que tem, mano. Tem coisas aí nos filmes, aí nas séries aí, que já, sabe, graças a Deus eu estou desatualizado, né? E quero ficar cada vez mais, nós queremos ficar cada vez mais desatualizados dessas coisas malignas. Amém ou não, gente? Glória a Deus. Então, é isso que eu gostaria de comentar com vocês nessa noite, sobre a mudança da terra e esse preparo para que isso esteja acontecendo, né? Eu só marquei aqui alguns sinais que a Bíblia descreve. Eu não vou nem comentar os sinais, só para que a gente possa talvez
cair um pouco a ficha de onde nós estamos no tempo de Deus. Por exemplo, eu coloquei aqui o progresso da ciência. Não quero falar nada porque vocês sabem, né? Outra coisa, o aumento do poder entre os homens. Que aumento de poder é esse? Esse aqui eu quero comentar um pouco. Falei primeiro sobre o progresso da ciência, né? O segundo, o aumento do poder, é que hoje existem homens que eles têm o poder nas mãos de destruir uma nação em questão de horas com ogivas nuclear. Como nós estamos vendo aí essa guerra que está acontecendo agora, e essa guerra de agora, o presidente da Rússia, ele abriu o lugar onde ficam os silos lá das ogivas, e os satélites filmaram, e alguém me falou o número das ogivas que a Rússia tem, mas eu preciso primeiro pesquisar essa fonte, porque eu achei muito. Mas uma pessoa me falou que a Rússia hoje tem 5.000 ogivas nucleares. São bombas que acabam com a cidade, que pode acabar com o estado e pode acabar com a nação. São mísseis intercontinentais. Porque antes as bombas elas eram levadas, essas bombas nucleares, elas eram levadas de avião. Só que agora elas já são transportadas através de mísseis. Então o homem hoje tem um poder muito grande nas mãos. A terra, ela está sustentada realmente pela mão do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Está comigo aqui? Amém? Mas o homem ele já tem um grande poder nas mãos hoje. É a segunda coisa que eu gostaria de falar, né? Outra coisa que é muito forte, também que é um sinal muito forte, é o retorno de Israel. Quando os estudiosos liam essa profecia antes de 48, eles ficavam pensando assim: rapaz, o que é isso aqui? Como é que isso vai acontecer? Como é que esse milagre vai acontecer? Porque como a nação pode voltar? E esse milagre do retorno de Israel aconteceu em 1948. Esse é um dos maiores sinais. Então gostaria de ler para você Amós 9, verso 15. Amós 9, verso 15, que diz assim: eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Aqui é Deus falando para Israel: eu vou plantar Israel na sua terra, e dessa terra que eu os plantarei, nunca mais eles serão arrancados. Então em 1948, Israel foi plantado na sua terra novamente, e eles não vão ser mais arrancados dali. Claro que eles vão passar por uma grande tribulação, já está quase chegando lá. Mas Lucas 21, verso 29, gostaria que se você pudesse me acompanhar também nessa leitura. Lucas 21, verso 29, vai mostrar o ressurgimento de Israel. Diz assim, Lucas 21, 29, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhe para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Aí Jesus fala: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, amados irmãos, Jesus está falando assim: olhe para a figueira. Quando ela brotar e os seus ramos lançarem folhas, vocês podem estar cientes de que o reino dos céus está próximo. Então, quando Israel voltar, Jesus está falando assim, pode ter certeza de que o reino dos céus vai se manifestar. Israel voltou em 1948. Está dando para pegar até aqui, gente? Amém? Tá ou não tá? Voltou em 1948. Então Jesus falou: gente, quando vocês verem isso acontecer, saibam que o reino está próximo. Saibam que a manifestação física do reino está próximo. Porque hoje a turma prega o reino dos céus, mas eles pregam de uma forma como se o reino já estivesse manifesto na sua forma física, e não está. O reino está manifesto na sua forma espiritual, trazendo cura, milagre, libertação, trazendo transformação de vida, até de uma cidade, de uma nação. Eu creio que o reino pode fazer isso, já tem feito. O reino faz essas coisas, só que a turma tem pregado
que há um estabelecimento do reino de forma literal em toda a terra, e quanto mais a turma prega isso, mais a terra piora. Parece que eles não têm percebido, Zé, não é? Quanto mais eles pregam que o reino de Deus está chegando na terra, de forma como eles querem, né? Conquistando política, religião, esporte, mídia. Quanto mais eles pregam isso, as coisas estão piorando. Parece que os sinais que eles estão apontando não estão acontecendo, né? Agora na Colômbia foi legalizado o aborto até o 6º mês de gestação. Então, o reino do céu está chegando ou a terra está se declinando? Qual é a verdade da palavra mesmo? O que está acontecendo mesmo? O reino dos céus, do jeito que a turma está pregando aí, que a terra está sendo transformada, que a igreja está avançando, que nós estamos rompendo. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Irmãos, nós precisamos acordar para essa realidade. O que está acontecendo de verdade, né? A Argentina já legalizou também, né? A Bolívia, a Venezuela, esses países que nós estamos olhando para eles, estamos vendo esses países infelizmente caindo, o Chile, e nós não sabemos qual vai ser o futuro da nossa nação. Nós oramos para que o Brasil seja uma nação. Eu tenho falado para o Will que quem sabe o Brasil é a mulher que vai sustentar a noiva no deserto, né? Quem sabe o Brasil é aquele lugar aonde a igreja vai ser sustentada. Eu fico pensando nisso, sabe? Será que nós aqui no Brasil vamos segurar essa peteca? Será que a gente vai ser escolhido por Deus para romper essas situações? Porque o Brasil ele tem aguentado algumas situações até hoje, nós não sabemos até quando. Mas irmãos, que reino dos céus é esse que o pessoal tem pregado? Esse reino ainda não aconteceu. O reino que aconteceu é o reino que eu estou dizendo a você, o reino espiritual, o reino de cura, de milagre, de libertação, o reino de transformação, né? O reino que uma cidade pode ser transformada, pode, um estado pode, uma nação sim, mas a terra, o destino da terra, irmãos, é a grande tribulação. Esse é o destino da terra. Então, esse reino que vai ser manifesto está perto. Por que ele está perto? Porque Israel voltou, Israel retornou. A outra coisa que tem que acontecer nesse final, um outro sinal, é o fortalecimento da Rússia. É um outro sinal bíblico que precisa acontecer nesse final. E eu gostaria que você abrisse comigo em Ezequiel, capítulo 38, versos 2 e 3. Quero ler com você Ezequiel 38, versos 2 e 3. Ezequiel, ele revela a última guerra, as duas últimas guerras, a terceira guerra mundial e a quarta guerra mundial. Está revelado na Bíblia. São profecias que nós precisamos meditar mais nelas, olhar para elas, porque o Senhor nos deixou essas profecias para que nós atentemos para o tempo em que estamos vivendo, né? Ezequiel, acharam? Encontraram? O Ioli achou. Mais alguém encontrou? Capítulo 38, verso 2, verso 3, diz assim: filho do homem, vire o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Quando nós olhamos aqui, Ezequiel profetizando contra Gog, Gog é um homem, Gog é um príncipe. Ele é o príncipe de Ros. Esse Ros, no original, se você for buscar a palavra é Rússia. Príncipe da Rússia. Se você buscar a palavra Meseque, Meseque é Moscou. E a palavra Tubal é Tobolsk, que é uma cidade também, é um estado da Rússia também. Então, essas três cidades, elas estão aí em Ezequiel 38, versos 2 e 3. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Então, esse Gog é um homem. Se esse homem já for o presidente Putin, esse cara, ele vai detonar a terceira guerra mundial. Se for ele vai detonar a terceira guerra mundial. Talvez seja agora. Se a OTAN, por exemplo, entrar nessa guerra de agora com a Ucrânia,
né? Se eles entrarem a favor, aí a coisa pode apertar. Então nós estamos vendo que a Rússia precisa se fortalecer. E a Rússia, ela tem uma aliança muito grande com alguns países árabes dali. E a Rússia está começando a se aproximar da China também. E a China precisa estar junto disso aí, porque a China vai ser o país que vai disparar a quarta guerra, a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon vai ser provocada pela China, biblicamente falando. E a gente pode estudar isso depois. Mas eu só estou mostrando esses sinais para que nós entendamos aonde nós estamos no calendário, tá bom? Eu não quero me deter muito nesse sinal aqui. A gente pode estudar sobre a Rússia. Eu tenho um estudo lá que dá para a gente fazer 2 horas de estudo a respeito da Rússia e se realmente o homem é esse aí que está agora aí ou não. Mas eu só estou trazendo para vocês os sinais de como nós estamos. Outra coisa que eu quero falar é sobre a imoralidade na terra, né? A loucura que se transformou o sexo. O sexo, ele virou uma loucura no nosso tempo. A prostituição entre solteiros já é algo normal dentro da igreja. Eu não digo fora, eu digo dentro da igreja. A prostituição entre solteiros já é algo normal. A fornicação, alguns pastores já aceitam, alguns não, vários pastores já aceitam a fornicação dentro da igreja, né? Algumas igrejas já aceitam o homossexualismo, né? Eu falo de igrejas mesmo, não dessas igrejas inclusivas, mas algumas eles já aceitam no sentido não de tratar a pessoa, de incluir a pessoa do jeito que ela está. E aí eu ouvi um pastor falando algo interessante. Ele disse que nós vamos ter também que ter as igrejas para os adúlteros, para os ladrões, para os prostitutos, abrir a porta para tudo, já que está abrindo a porta para o homossexualismo, entendeu? Então, queridos, nós estamos vendo aí esse aumento da imoralidade até dentro da igreja do Senhor, né? O homossexualismo já é algo normal para a sociedade hoje. A troca de sexo, a pessoa quer trocar o sexo hoje, já é algo normal em alguns lugares. Essa questão da troca do sexo, eles têm batido nessa tecla, têm forçado essa corrente, têm tentado romper isso aí. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda não conseguiram, mas é algo que eles estão tentando também, né? A ideologia de gênero, sabe? Você sabia que já tem aí mais de 60 tipos de gênero? Tem pessoas que já fazem sexo com bicicleta, com árvores e outras coisas mais. Então, são coisas que eu nem estudo, irmão. Eu só vejo assim por cima e falo, meu Deus do céu, isso aqui está loucura. A terra está ficando, né, maluca. A zoofilia, que é com animais. A necrofilia, que é o sexo com a pessoa que já morreu. Na Suécia já está sendo legalizado isso aí, né? Então, a terra está indo para onde a terra? O que está acontecendo com o planeta? Está melhorando ou está piorando? O que vai acontecer, né? E aí a mídia também, quando você vai olhar para a televisão e hoje para a internet também, qualquer coisa pode ser exibida, sem censura, sem nada. Qualquer coisa pode passar na internet ou na televisão hoje. Está entendendo? Vocês estão comigo aqui? Né? E aí essa é uma outra coisa, a imoralidade, né? Outra coisa também, e essa aqui é muito séria, que é um outro sinal, é o álcool e as drogas, o alcoolismo e os tóxicos. E aí eu gostaria de trazer algo assim revelador para você nessa noite, sobre essa questão da feitiçaria. Apocalipse 18, verso 23, Apocalipse 18, 23, a parte B, vai dizer assim: pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria, olha só, os mercadores, os grandes da terra, com a sua feitiçaria, você seduziu todas as nações. Então, você está vendo aqui que existe uma feitiçaria na Babilônia. Agora, que feitiçaria é essa que existe na Babilônia? Aí eu quero ler mais um texto ainda de Apocalipse 21, verso 8, diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que
queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a turma que pratica isso que eu li aqui, imoralidade, abominação, mentira, idolatria, feitiçaria, eles vão queimar no lago de fogo. Agora, o que é feitiçaria? O que é feitiçaria? A gente fica naquela ideia da feitiçaria apenas no aspecto ocultismo, né? Macumba e outras coisas mais. Só que a feitiçaria, ela vai muito além disso aqui. Esse texto que a gente leu sobre a feitiçaria, no original, a palavra feitiçaria diz assim: os que usam drogas alucinógenas para entrar em contato com o oculto, para entrar em contato com o oculto. Os que usam drogas alucinógenas para entrar em contato com o oculto. Então, a feitiçaria, ela também está envolvida o alcoolismo, as drogas, inclusive até as drogas lícitas, que além do álcool, do cigarro, as drogarias, né? Tem muitas pessoas hoje que elas estão viciadas também nesse tipo de coisa, e são drogas, irmãos, que abre a mente da pessoa, enfraquece a mente da pessoa para a entrada de espíritos também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém? Então, são sinais que estão apontando para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E assim, a terra em 60, 50 não tinha esse tanto de drogas no mundo. Não existia. Existia apenas o ópio. Depois eles lançaram o LSD, né? O LSD, inclusive, ele estourou mesmo, foi em Woodstock. E de lá para cá, e maconha também estava rolando lá em Woodstock. Mas de lá para cá, os governos facilitaram a entrada das drogas. Por quê? Porque as drogas, ela enfraquece a mente do ser humano, e ela escraviza o ser humano, e além de escravizar pelas drogas, ela dá entrada para demônios. Porque uma pessoa drogada, provavelmente, ela vai estar endemoniada. Então, este é um dos cenários que está acontecendo na Terra, né? Outra coisa que está aumentando na Terra é o aumento do ocultismo. Vocês estão vendo os sinais que eu estou falando aqui? Está dando para pegar, irmãos? O aumento do ocultismo. Eu falei sobre a feitiçaria, não só essa feitiçaria comum, mas o uso de loções mágicas, né? E aí vai entrar bebida também, e vai entrar até remédios, né? Então, o ocultismo, né? Nos filmes, nos desenhos animados, né? E aí eu me recordo de coisas antigas, porque os novos eu não sei, mas quando os Thundercats eu assistia, e Munra ia se transformar, ele falava assim: antigos espíritos do mal, transforme essa fórmula decadente em Munra, o ser eterno, né? Então, existia ali uma invocação a demônios naquele desenho, da minha época, que hoje a coisa, como o Serginho falou ontem, já está muito mais avançada. Então, o ocultismo, através dos filmes, séries, literatura, né, está cada vez mais crescendo na Terra. São sinais simples, que eu sei que você já sabe, mas o meu desejo, eu até orei por isso, é que, quem sabe, essa mensagem pode trazer um despertamento no meu e no seu coração. Mais ainda, para que nós entendamos em que parte do calendário de Deus nós estamos. Para encerrar, eu gostaria só de citar a moeda digital. É um outro sinal de que nós estamos perto do cumprimento dessa profecia do comprar e do vender. Está entendendo? Então começou com código de barra, depois cartão de crédito, cartão de débito, e hoje nós já temos o Pix e o desaparecimento também do dinheiro em espécie, né? E os problemas estão começando a acontecer com essas moedas, porque tem muito hacker. Essa semana agora houve um problema na Caixa e no Itaú em São Paulo. Dinheiros foram tirados de contas, cerca de 20 mil, um senhor perdeu 20 mil, a Caixa vai ressarcir a ele,
né? Um outro pastor recebeu na conta dele R$436. Um outro rapaz que estava desempregado, quando foi olhar na conta lá, estava uma grana lá, ele foi lá e sacou para poder fazer a feira dele. Ele falou: eu tirei, fazer minha feira. Então, esse sistema digital, ele já está aí, mas está causando problema. E aí, esse problema pode ser resolvido quando o chip for implantado. Então, esses são alguns dos sinais que o Senhor trouxe ao meu coração para que eu compartilhasse com você nessa noite, para que nós entendamos, não caia nessa história de que vai melhorar, de que o reino de Deus está chegando, no sentido de que tudo que está aí vai ser melhorado. Não vai. O reino de Deus sim está chegando, mas está chegando com Jesus para destruir todas essas obras malignas, e aí sim começar o reino milenar aqui na terra. O reino sim está chegando, mas não é do jeito que o pessoal está falando, que vai melhorando, até que haja um avivamento global e Jesus volta. Não, Jesus vai retornar no pior momento da terra. Jesus vai retornar na quarta guerra, que é a guerra do Armagedon. Ele vai retornar nesse momento, onde Israel vai estar praticamente sendo esmagado pelo anticristo. Aí Jesus aparece no Monte das Oliveiras, e aí a gente vai falar sobre isso depois. Então, esses sinais que eu trouxe para os irmãos nessa noite, são sinais que você lida com eles no seu dia a dia, não é verdade? Né? Eu não trouxe nada de revelador para você. Eu trouxe coisas que nós vivemos com elas diariamente. Mas a nossa pergunta é: será que nós estamos nos acostumando com essas coisas? Eu não digo que nós estamos praticando essas coisas, mas será que a nossa alma, ela não está angustiada pela situação da terra? Porque se nós estivermos aqui nessa terra, vivendo aqui, vendo tudo isso acontecer, e se não existir uma angústia celestial em nossa alma, que angústia celestial é essa, Jó? É quando a gente olha para a condição da terra e a gente não chora, a gente acha que está normal. Aí nós precisamos sim, realmente, de retornar para o Senhor, de retornar para a santidade, para entender que a terra está chegando no seu ponto mais baixo, no seu ponto mais preto. A terra está chegando no final. Então, eu preciso, irmãos, eu não quero andar angustiado, nós não queremos andar angustiado, mas a Bíblia fala que Ló atormentava a sua alma justa quando olhava para o pecado de Sodoma e Gomorra. Esse é um tempo, irmãos, de nós nos angustiarmos pelo pecado da terra e orarmos para que nós estejamos cada vez mais em santidade, nos santificando cada dia mais. Amém, gente? Glória a Deus. Então, o Senhor me pediu para que eu trouxesse para vocês esses sinais, que são os sinais simples do nosso dia a dia, e para que nós comecemos a olhar para isso e clamar. Nossa oração agora tem que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nós devemos clamar por isso, porque a coisa vai estreitar, a coisa vai apertar cada dia mais, a coisa vai estreitar cada vez mais. Eu vi um pastor muito conhecido do Brasil, fiquei muito feliz, pastor conhecidíssimo da nação, e ele começou a mensagem dele falando: irmãos, vai ter um aceleramento na terra, vai ter um aceleramento. E ele pregou e falou assim: olha, você, a igreja do Senhor, vai viver o seu melhor tempo na terra. Eu falei: ei, rapaz. Ele falou: vai viver, um pregador conhecido do Brasil todo, vai viver o seu melhor tempo a igreja. E ele falou assim: sabe por quê? Porque ela vai começar a ser perseguida. Aí sim nós vamos saber, ele falando, né? Nós vamos saber quem é e quem não é. Eu digo para você, irmãos, eu não quero que a igreja seja perseguida. Eu não quero, porque nós não estamos preparados para ser perseguidos. Nós não estamos preparados para sofrer, como os irmãos da China sofrem,
como os irmãos dos países da janela 1040 sofrem. Nós não fomos preparados, nós não estamos preparados para isso, gente. Então por isso nós precisamos orar, começar desde agora a orar, pedir ao Senhor misericórdia em favor da nossa nação, em favor da nossa vida espiritual e em favor da igreja do Senhor, dessa apostasia que entrou dentro da igreja. Outra coisa que eu nem falei é sobre a apostasia da igreja, porque essa questão da apostasia, eu já tenho falado tanto com os irmãos aqui, mas é um outro sinal bíblico sobre a grande apostasia. Apostasia quer dizer abandono da fé. Então a igreja também está chegando no seu ponto de uma grande apostasia. E aí eu queria deixar essa mensagem com você, tão simples, tão diária. É uma mensagem que você, como eu disse, já sendo muito repetitivo, você vive no seu dia a dia. Mas vamos, irmãos, pedir ao Senhor para nos despertar. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar com um versículo, fechando essa mensagem, lá em Romanos 11, verso 13. Romanos 13, verso 11, onde a palavra de Deus diz assim: para vós que conheceis o tempo. A palavra diz assim, Zé: para vós que conheceis o tempo. Para vocês que conhecem o tempo. Aí Paulo diz: é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmão, para quem conhece o tempo, essa mensagem é só para quem está atento para o tempo. Sim. Sim. Você está vendo? Glória a Deus. Sim. Você entendeu? Sim. Eu creio. E assim, essa pessoa aí, Rick, que é de uma outra religião, notando isso, e eu vejo assim, eu vou em muito lugar, ouço muita gente, pessoas, pastores, que não tocam nesse assunto. Vocês estão entendendo? Eles não tocam mais nesse assunto, porque não existe esse negócio de retorno de Jesus, né? Mas você vê que outras pessoas de outras religiões estão olhando os sinais, estão percebendo os sinais. Quando a pandemia começou, uma pessoa não crente, eu falei: e essa pandemia aí, meu? Aí ele falou para mim: Josué, isso aí é Deus chamando a atenção da terra. Então, irmãos, a pandemia também faz parte do sinal. Eu esqueci até de colocar a pandemia, mas também faz parte desse sinal. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pegou o texto, Romanos 13, 11? Para vós que conheceis o tempo. Essa mensagem é para quem conhece o tempo. Para quem não conhece o tempo, para quem está alheio ao tempo, essa mensagem não serve. Mas para aqueles irmãos que estão olhando para o tempo, qual é a nossa atitude? É hora de despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos desperte para entender em que tempo da história nós estamos, em que período da história nós estamos. Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui diante da Tua palavra. Eu quero apresentar essa comunidade diante de Ti. Eu quero apresentar cada irmão que está também acompanhando na transmissão diante do Senhor. E eu quero Te pedir nesse momento, Senhor Deus eterno e poderoso, ó Pai, que essa mensagem possa gerar um peso maior de responsabilidade em nosso coração, ó Deus querido, pela certeza de sabermos que o Senhor está voltando e de que as coisas que precisavam acontecer para que isso acontecesse, já aconteceram. Ó Senhor, nós precisamos, Pai, de Ti, precisamos do Teu despertar,
Precisamos do teu acordar. Precisamos, Pai, que o Senhor, ó Deus querido, nos desperte. Ó Senhor, eu sei, os irmãos aqui sabem, e a gente fala sobre isso aqui, Pai, sobre o teu retorno, nós falamos aqui sobre isso. Mas, ó Senhor, no nosso coração, se existe algo que está adormecido, se existe um perdão que precisa ser pedido, ó Deus, se existe um conserto a ser feito, ó Deus, se existe, Pai, um acordar em qualquer área que seja, ó Deus, do esposo com a esposa, do filho com o pai, dos irmãos, ó Deus, que haja, ó Deus, um aceleramento, Senhor Deus, ó Deus querido, no conserto, em o nome do teu filho nós clamamos ao Senhor. Pai querido, santo e poderoso, o teu Espírito, ele não nos acusa, mas ele traz para nós o peso da revelação, o peso do que estamos vivendo neste tempo do fim. Por isso eu te peço nessa hora, desperta a nossa vida, nos ajude a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor com um olhar mais sério, Pai, ó Deus, mais comprometido, Senhor, com o Senhor, com a tua vinda, com a tua presença. Ó soberano, em nome do teu filho eu te peço nessa hora, nos ajude a olhar para essa terra, Pai querido, com um olhar de compaixão, ó Deus, com um olhar, Pai, de clamor, ó Deus, de oração, ó Deus, com um olhar de intercessão, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos amigos de trabalho, ó Deus, pelos nossos colegas. Senhor, nos ajude a interceder, Pai, por esse tempo, Pai querido, em favor dos irmãos ali na Ucrânia, ó Deus, dos irmãos também que estão na Rússia, que estão passando por tanta dificuldade agora, Senhor. Tem misericórdia, Pai, ó Deus, envia os teus anjos ali naquelas nações, envia os teus ministros para batalhar em favor do teu povo naquele lugar. Pai celestial, eu clamo nessa hora, permaneça conosco durante essa noite, livra-nos do mal, guarda as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, agradecidos, no nome de Jesus, amém.